Olá, o programa Autorretrato tem o prazer em receber o deputado Emídio de Souza, do PT, para contar um pouco da sua trajetória política e de vida até voltar a esse parlamento pela vontade de 65.898 eleitores paulistas. Emídio de Souza tem 59 anos, é formado em Direito, mas iniciou a vida profissional como metalúrgico em Osasco, onde entrou para a militância sindical. Participou da criação do PT e da CUT, foi 2 vezes prefeito de Osasco, 3 vezes vereador e outras 2 deputado estadual. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis, ao estúdio da TV Alesp. Tivemos muitas oportunidades de dialogar aqui neste estúdio e eu queria que, antes de mais nada, você tivesse a oportunidade de agradecer, né? São mais de 65 mil votos. O que falar também desta eleição que foi atípica. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os telespectadores da TV Assembleia. Para mim é uma honra estar aqui no estúdio, onde eu frequentei por tanto tempo, no período em que fui deputado. Tenho orgulho e muita honra de ter sido eleito novamente, melhor, deputado estadual agora para essa legislatura. Eu agradeço as quase 66 mil pessoas que votaram em mim. Agradeço de todo o estado, muito da nossa querida Osasco. Sim. Então, eu realmente sou uma pessoa muito grata por isso. Quem acompanha sabe que foi uma campanha muito difícil para mim, porque eu não tive muito como fazer a campanha, a minha própria campanha, visto que eu era um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad à presidência da República. Então eu realmente eu sou mais grato ainda porque foi uma campanha que eu fui eleito sem condições de fazer campanha. Sim. Uma campanha atípica também, deputado, de tiro rápido, como costumo dizer, 45 dias, muitas viagens, aliás, até interestaduais, vamos dizer assim. O senhor estava praticamente aí o Brasil inteiro, mas teve um tempo dedicado também para nós paulistas. Fale sobre isso. Claro. Eu acho assim, foi uma campanha atípica em todos os sentidos. Foi atípica na disputa presidencial, foi atípica, vamos dizer, no uso das redes sociais, às vezes com muitas fake news, com uma campanha atípica nesse sentido. A influência das redes sociais foi imensa nessa eleição. E eu acho que também foi muito atípica, ou diferente, e positivamente, com a participação do eleitor. Acho que é uma campanha que o eleitor enxergou os candidatos de uma outra forma. Ele passou a exercer de maneira mais plena a sua cidadania, o que é muito bom para a democracia. O que falar também dos anseios dessa juventude? Se falava muito que ela estava alheia à política, desalentada com os políticos. E apareceu muito forte, o senhor até falou do uso das redes sociais e principalmente o efeito, a contundência das fake news. Olha, eu acho que a juventude brasileira, de fato, ainda tem uma boa parte dela que não se interessa pelo processo político. Não reconhece a política ainda como um instrumento, sabe, de transformação social, a maneira pela qual você conduz o país para um lado ou para outro lado. Então, acho que isso é uma coisa, eu reputo da maior importância a juventude ter começado a despertar por isso, para isso. Mas eu acho também, Jorge, que há um caminho imenso ainda a ser percorrido. Estou provocando isso também, temos aí a juventude na política. Nesse caso era cedo, muito jovem. Pois é, começou cedo, tá aí. É verdade. Vereador em Osasco, aqui estava uma sessão da Câmara de Osasco. Muito bom. Conclamando aí, né, até a juventude a participar do processo político. O senhor também começou muito cedo na militância sindical, né? Eu acho que as batalhas foram sendo travadas. Aliás, dá para se perceber, se colocarmos, né, 1968 em Osasco, a cidade do trabalho, né? Cidade do trabalho, esse é o lema, né? Cidade do trabalho. As primeiras greves, os metalúrgicos. E o que está acontecendo agora, 50 anos depois? A gente pode até fazer um paralelo disso. É claro que o senhor entrou na política bem depois, né? 88, mas deixa eu te falar, 68 Jorge, foi marcante. Eu sou militante político há 40 anos, né? Dos quais eu tenho 30 anos de mandato entre vereador, prefeito, deputado, dirigente partidário. Então, eu tenho 40 anos de militância política. Aqui, né, eu nunca vi uma situação como essa que nós estamos vivendo. É uma situação
de um certo desprezo pela democracia, um certo, vamos dizer assim, uma propagação de ódio social, de classes sociais, de ódio regional, ódio contra certas partes do país, ódio contra negros, contra mulheres. Então, acho realmente um período muito conturbado e muito atípico que nós estamos vivendo. E a que se atribui? Porque a gente pode dizer que, pelo menos em 1968, quando da greve lá dos metalúrgicos em Osasco, havia, digamos, um inimigo comum, que era a ditadura, e hoje ele está pulverizado. Existem muitos ódios, como o senhor citou aqui, deputado. Existe um inimigo comum, que eu acho que foi criado artificialmente, que é o nosso partido, o PT. Eu acho que o PT foi transformado por obra da mídia, parte da mídia, por obra também, acho que desse agrupamento que se juntou em torno do Bolsonaro, foi tornado como se fosse o vilão do país, né? Que não corresponde à verdade, é um vilão inventado, é um inimigo inventado, né? E como se nós fôssemos responsáveis pelas questões do país, pelos problemas do país. Claro que nós somos como outros são, mas nós também temos que ser olhados sob o prisma de quem levou esse país para frente, quem combateu a miséria, assim por diante. Temos aí até uma foto, como fundador do PT, da CUT. O senhor vê injustiça no que está sendo colocado nesse estado de coisas, inclusive colocar o Partido dos Trabalhadores como um inimigo? Eu acho, há uma tentativa clara de criminalizar o PT. Inclusive seu maior expoente, e os movimentos sociais, que é o presidente Lula. Eu considero duas condenações seguidas. Assim, vamos dizer, uma perseguição clara o que se faz contra o presidente Lula. Quer dizer, as condenações dele são sem prova alguma, prova material, não prova de delação, não prova de quem chega lá e fala, eu vi isso. Quer dizer, a justiça não pode condenar alguém se não houver prova cabal, né? E no caso do presidente Lula não há prova porque não há os fatos descritos ali. Essa nova condenação agora mostra de novo a perseguição que tem. E também basta ver, até nem na morte do próprio irmão ele pôde vir, nem na assistência religiosa pode receber. Eu sou um dos advogados dele. Então, alguns atos Lula livre, inclusive. Exatamente. É importante que se diga desse atual momento. Por isso que nós estamos intensificando em atos como esse, nós vamos intensificar a campanha Lula livre. Porque nós consideramos que ele é um prisioneiro político, ele é uma pessoa que está lá, né, porque ele era o candidato favorito à presidência da República e arrumaram um jeito de tirar ele da frente para abrir caminho para a vitória do Bolsonaro. Eu sou daqueles que acham que a ida do Sérgio Moro para o governo, para o Ministério da Justiça, ela prova mais uma vez o quão política era essa operação. Quer dizer, ele não só foi o juiz que julgou o processo que tirou o Lula da disputa, mas também foi aquele que depois se beneficiou indo para o governo federal. A quem interessa essa divisão do espectro político no Brasil? Porque também não se pode desprezar Fernando Haddad, que teve 47 milhões de votos, se não me engano. Eu acho o desempenho do Fernando Haddad foi algo extraordinário para a conjuntura que nós estamos vivendo. Ele foi um candidato que foi guindado à condição de candidato 3 semanas antes do primeiro turno. Nós tivemos 3 semanas de votação, quer dizer, não tinha percorrido o país, tinha perdido parte dos programas de TV, né? E foi uma campanha difícil onde ele se implantou muito rapidamente, encantou muita gente e soube fazer o contraponto sob a ameaça que viria a seguir. Então, o Fernando Haddad eu acho que é um patrimônio do PT. Mas o nosso principal patrimônio, que é o presidente Lula, no nosso ver, ele continua preso de maneira injusta, né? Ele virou um refém do regime, virou uma situação muito injusta e muita gente no mundo começa a perceber isso. A situação também do humor, que a gente fala do eleitor, mas pensa muito na questão da economia.
O senhor que foi metalúrgico, a gente tem até algumas fotos aí da CUT e tudo mais. Quer dizer, num momento de desmonte de benefícios duramente conquistados aí ao longo de décadas, como vê também a situação, esse mau humor que tantos desempregados, tantas pessoas que estão ali também no limite do desemprego, vendo as finanças declinarem, como é que o senhor vê que isso possa ter influenciado também na eleição? Haja vista que o presidente Lula saiu em 2011, no dia 31 de dezembro de 2010, com uma economia em alta, com 80% de aprovação. Por que dessa mudança de humor, assim, alguns anos depois? Eu acho que é assim, olha, nós tivemos uma economia, sob o presidente Lula, uma economia que deu um salto, se tornou a 6ª maior economia do mundo, a caminho de virar a 5ª. Né? Nós tivemos um governo que gerou mais de 22 milhões de novos empregos no país, as exportações brasileiras quase que quintuplicaram naquele período, então gerou uma era de prosperidade econômica. É claro que nenhum país vive constantemente em época de prosperidade. Ainda mais o Brasil, que era o stop and go, né? Exatamente. Crescia um ano e no outro declinava. Mas ele teve, pelo menos, os 8 anos, 10 anos de sequência de crescimento, que gerou muito emprego e que tornou o Brasil um país mais importante, protagonista no G20, protagonista nos player fóruns, internacional. Um player internacional. Sim. Então, hoje, nós vemos com muita tristeza a situação que o país chegou. Uma humilhação, o Brasil. Então, as pessoas também desanimam com essa situação. As pessoas começam a procurar culpado por essa situação. Sim. E o que se anuncia por aqui, Jorge, infelizmente, é tudo no sentido de piorar a situação do povo trabalhador. Quer dizer, praticamente terceirização, mudança da CLT, a terceirização e agora a aposentadoria. Quer dizer, o projeto que está anunciado pelo Bolsonaro para a aposentadoria é algo que não é uma reforma, ele é praticamente extinguir, ou seja, cada um se vira, cada um vê como pode fazer. Né? Gera um custo tal, mas um país que se preze, ele tem que proteger os mais fracos. Quer dizer, como é que a pessoa trabalha o ano inteiro, a vida inteira, e depois ele vai se socorrer do que na velhice? Pois é. Aliás, lembremos aqui que está acabando o chamado bônus demográfico. Daqui a pouco a população economicamente ativa não vai ser capaz de suprir as demandas da juventude, da infância e da velhice também. Ou seja, a bomba relógio está aí. Os poucos países que experimentaram o modelo de previdência como esse que está sendo proposto, foram países Chile, por exemplo. O Chile, hoje, qualquer aposentado no Chile ganha menos de um salário mínimo. Quer dizer, é uma coisa inaceitável. Ou fica e a aposentadoria de previdências privadas lastreadas nos bancos. Exatamente. Aí é o que interessa aos bancos. A maioria da população não pode pagar uma previdência privada. Então, o que pode ser também um tiro no pé, porque quando ele faz poupança forçada, ele deixa de consumir no presente. Deixa de consumir. Tem isso também. Ele joga, vamos dizer, ele ajuda a empurrar a economia para baixo. Então, assim, eu acho que o que se anuncia aqui, lamentavelmente, não é um bom. Eu sou daqueles que torço pelo país, sim, mas o que está anunciado para o povo não tem nada de bom no horizonte. Estamos falando de conjuntura política e econômica nacional, mas é importante beber na fonte também, deputado, e eu tenho que falar da sua trajetória de vida. Enquanto deputado, o que muda nesse mandato que começa em 15 de março em relação aos outros mandatos que o senhor já teve, inclusive nessa casa? As demandas são outras, vamos lembrar de algumas boas batalhas do passado e que podem se renovar. Eu tenho uma aqui, por exemplo, a questão do Rodoanel. O senhor batalhava lá atrás, quando o Rodoanel foi inaugurado, 2001, 2002, o Rodoanel é uma obra emblemática para o estado de São Paulo e para o país. Eu digo isso porque ele ainda não terminou. Começou lá em 2002, nós estamos em 2019 e o tramo norte ainda não foi entregue e parece que está muito longe de ser entregue. Vamos rememorar essa batalha, deputado? Uma batalha de uma denúncia que eu fiz, que eu gosto de trabalhar acompanhando o gasto de dinheiro público, fiscalizando o governo do estado. Eu acho que isso tudo é fundamental, né, para a cidadania. E na época eu fui o primeiro deputado a denunciar essa questão de que havia superfaturamento nas obras do Rodoanel. Né? Propus CPI aqui, infelizmente não foi acolhida, mas anos mais tarde, né, veio a comprovação de que havia mesmo
recursos não, se não veio pelo governo do Estado e pela Assembleia, na época, veio pelo próprio Poder Judiciário e pelo Ministério Público. O que aconteceu ao longo do tempo? Porque essa obra tão necessária, ela foi sendo adiada. Eu digo isso porque a inauguração do Tramo Oeste, que está ali junto à sua Osasco, Carapicuíba, que sai ali o quilômetro zero, Estrada Velha de Campinas, a Tancredo Neves, são 32 quilômetros, a entrega foi em outubro de 2002. Depois veio o Tramo Sul, já era o governo Serra, em 2010, são 57 quilômetros. E depois, em 2014, a entrega de mais 43 quilômetros do Tramo Leste. O anel ainda não está fechado. Ele está aí com alguns trechos em 80%, 90% construído, pronto, mas e outros muito atrasados. O que houve no meio do caminho? Será que esse mau humor da economia também contagiou as empresas, não cumpriram seus contratos, estão sendo multadas? Como que o governo sai desse imbróglio? Não, primeiro houve uma mudança no Rodoanel, né? O Rodoanel primeiro foi concebido como uma rodovia não pedagiada. Esse era o projeto inicial do Mário Covas. Os trechos, o trecho oeste foi construído pelo governo do Estado, né? Não tinha pedágio inicialmente, e depois o trecho sul e depois o leste, né, ele já foi no sistema de concessão. Sim. Então as concessionárias, para fazer, colocaram pedágios, e aí toda a negociação com o governo do Estado, a crise que se abateu sobre o país, acabou atrasando essas obras. Contagiando, inclusive, uma obra dessa de porte, tudo, né? As empresas, as grandes construtoras também, por conta da Operação Lava Jato, elas entraram numa crise financeira, algumas em quase insolvência. Descapitalizadas, inclusive, porque tiveram os seus empréstimos negados no BNDES. Exatamente. E contavam com esse lastro para tocar uma obra dessa envergadura. Eu acho que mas é uma obra, ela continua sendo essencial. Ela mudou completamente o caráter do que ela seria, né? Porque ao se tornar pedagiada, ela também, vamos dizer, ela deixa de ser uma opção, deixa de ser atrativa também. Né? Quem pode passar pela marginal sem pagar, porque vai escolher um outro traçado mais longo, embora sem, digamos, lombada, sem semáforos, né? Mas ele pode passar pela marginal porque ele pagaria pelo Rodoanel. De resto, essa questão me permita colocar, de resto a questão do Rodoanel, além dele, as rodovias que cortam São Paulo, que foram praticamente todas concedidas à iniciativa privada. Vou pegar o exemplo da Castelo Branco, que é a minha região, que é a região oeste, e que corta Osasco no meio ali, né? Que, aliás, Osasco, nesse 19 de fevereiro, faz 57 anos. Eu abraço a todos os moradores. Eu queria dizer o seguinte: a rodovia Castelo Branco, por exemplo, ela tem alto impacto em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, sabe? Como as demais também tem em outras questões, em outros lugares. O processo de terceirização dela, de concessão dela para a iniciativa privada, não garantiu obras e benefícios e mitigações nos municípios onde para reduzir o impacto dos municípios onde ela corta. Osasco, por exemplo, carece de uma nova saída, uma nova entrada para a cidade, melhor, saída ou entrada, pela Castelo Branco. Agora, isso é obrigação, e eu vou batalhar por isso, para que a rodovia, a concessionária, cumpra, porque ela ganha dinheiro com isso, não é pouco, os pedágios de São Paulo não são baratos, e o que nós podemos fazer é cobrar para que ela devolva à cidade e ajude a mitigar os efeitos maléficos que ela causou. Deputado, posso falar também de outras leis importantes, aquela que reserva vagas nos estacionamentos, né, para idosos. Você já estava vaticinando naquela época que a população cada vez mais ia precisar. Eu quero dizer que quando eu fiz essa lei, projeto, eu tinha 42, o senhor já está quase, anos. Esse ano o senhor completa 60 anos. Não a fiz em benefício próprio, 20 anos à frente aí, tá? Mas, deputado, fala pra gente também, eu digo que, como ex-prefeito de Osasco, uma grande cidade, é claro, né, uma das maiores arrecadações, fale um pouco também como fazer, trazer musculatura para os municípios. Haja vista que o Estado tem repassado aos municípios boa parte das suas incumbências. Vamos pegar só a questão da segurança, por exemplo. O Estado não coloca efetivo na Polícia Militar, tem claros na Polícia Civil, aí vai lá o prefeito e constitui uma guarda municipal e tem outras despesas que ele poderia estar carreando para a construção de creches, por exemplo. Como está o seu trabalho de fazer essa articulação de valorização dos gestores municipais? Isso eu acho essencial, porque se as cidades não estiverem bem,
sabe, ela não consegue prestar um bom serviço. Sim. E, por exemplo, Osasco, além de constituir guarda municipal, suprir questões que são competência do governo estadual, além disso, nós temos que fazer, por exemplo, as delegacias de polícia, todas são alugadas pela prefeitura. Os funcionários, boa parte dos funcionários dessas delegacias são cedidos pela prefeitura. O Fórum de Osasco, por exemplo, que depende do Estado não constrói, a prefeitura deu área, deu tudo. Então, veja só, o Estado precisa se fazer presente. Sabe? O Estado tem obrigações que são deles. Ele não pode fugir, não pode transferir para os municípios. E ainda que Osasco é um exemplo de cidade que tem um vigor econômico importante. Eu peguei Osasco, assumi a prefeitura em 2005, ela era o 25º produto interno brasileiro entre as cidades. 25º? 25º. Hoje Osasco é a 9ª posição. Eu entreguei em 2012 já na 11ª posição. O meu sucessor, que eu ajudei a eleger, o prefeito Lapas, levou ela para 9º, né? E agora, então, é um vigor econômico muito importante. Ela é maior do que a maioria das capitais, em termos de arrecadação, de geração de produto interno bruto. Não foi à toa, isso foi fruto de um trabalho todo de novo código tributário, de preparação de mão de obra, de infraestrutura da cidade, que tornou ela mais atrativa para o... Mesmo estando ali no limite com a capital, porque muitas cidades hoje que servem de dormitório, digamos, estão próximas da capital, têm essa influência, né? Até negativa, que muitas vezes o trabalho está na capital, né? Em São Paulo, e as pessoas só residem, moram, né? nessas cidades. Não é o caso de Osasco, que conseguiu se fortalecer. Ela passou a ter um vigor econômico importante, ela era uma cidade industrial, perdeu muitas indústrias nos anos 80. E como foi, né, mudar o polo de industrial para de serviços também? Foi uma luta, né? Foi luta, mas o que nós fizemos, o novo Código Tributário, que eu promulguei em 2006, ele foi exatamente para atrair novos setores. Então, o setor de serviços passou a ter um peso tremendo. Grandes empresas de venda pela internet, por exemplo, passaram a ser sediadas, as grandes empresas de venda pela internet, sabe? Mercado Livre, Submarinos, são sediadas em Osasco. Por quê? Porque nós criamos condições para atraí-las. Gera muito imposto hoje, gera muita receita. Muita receita e muito emprego para a cidade, né? Isso é uma coisa importante. O setor financeiro também, nós mudamos as alíquotas para atrair mais. Então, ela tem um dinamismo econômico que vamos dizer assim, é o que toda cidade busca. Ela é maior do que a maior parte das capitais brasileiras, né? Osasco, em termos de PIB, perde para a cidade de São Paulo, perde para o Rio de Janeiro e mais uma, se não me engano, Porto Alegre, alguma dessas. As demais, nós somos maior que tudo. E no estado de São Paulo, nós somos o 2º PIB, só perdemos para a capital. Então, o vigor econômico dela, você vê que é uma coisa, uma semente que nós plantamos lá atrás, dos autonomistas, para corrigir, para colher frutos, às vezes 8, 10 anos depois. Deputado, nos minutos que nos restam, eu queria ouvir do senhor sobre o seu trabalho parlamentar nesse novo mandato que se inicia. E eu vi recentemente num artigo o seu trabalho também incansável para evitar o desmonte do Estado de São Paulo, que o senhor teme, eu vi aqui. Mas eu queria que o senhor explanasse para nós, pelo menos raspasse um pouco o tema, a gente não tem tempo para aprofundar. Nós vamos ter muito tempo de debater essa questão, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: eu quero ser um deputado que trabalha para que o Estado cumpra suas funções. Cumpra suas funções na educação, na saúde pública, na segurança, no transporte metropolitano, nas questões que são próprias do Estado. E me preocupa, sabe, a política levada a cabo pelo governador João Dória e anunciadas, que é uma política de desmonte do patrimônio público. Quer dizer, quando elege um governador, você não elege um vendedor, alguém que vai liquidar o patrimônio público. Aí fala, vou vender parque, vou vender trem, vou vender metrô, vou vender isso. Bom, então vai ficar no quê? Vai cuidar do quê? Porque isso foi feito, há 20 anos começou a ser feito isso em São Paulo, sabe, com a venda do Banespa, com a venda da CESP, de tantas empresas que foram embora, com a desculpa de concentrar recursos na segurança pública e na saúde. Não concentrou. O ensino de São Paulo continua muito abaixo das expectativas, a segurança nem se fala. Então, eu acho assim, eu vou ser daqueles que vou batalhar para que o patrimônio público não seja desmontado e que o Estado cumpra
com as suas obrigações constitucionais. Energia não vai faltar nesse mandato, né? Não Mandato vai. aguerrido. Não vai. O que acontece é o seguinte, a vida vai lapidando a gente, evidentemente, depois que eu fui deputado, entre 2001 e 2004, depois eu fui prefeito, depois eu fui dirigente, fui prefeito 8 anos de Osasco, o país mudou, eu também, vamos dizer, acumulei muito mais experiência e acho que eu posso dar uma contribuição muito maior ao desenvolvimento desse Estado. Claro que de olho na nossa região, todo deputado trabalha, Sim. tem olhos mais para a sua região, mas eu, além de ter, né, porque eu fui, a nossa região elegeu pouquíssima gente, então eu quero trabalhar por isso. Está dialogando também permanentemente com as redes sociais, fazer um mandato transparente? Transparente. Hoje a sociedade exige transparência, criatividade, ideias novas, formas novas de fazer política, abrir caminho. Quer dizer, ao homem público não é dado mais fazer nada secretamente, nada... Então, assim, meu mandato é um mandato de transparência, de criatividade. Eu quero batalhar muito nas ideias que eu acredito. Sim. Né? Eu acho que e uma coisa convencido que também que a política é que muda a vida das pessoas para melhor. O que muda é a política. Vamos deixar o mal-estar aí da economia. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém acreditar na antipolítica. Esses que às vezes aparecem dizendo, olha, a política é isso, isso, aquilo. Eu falo, e qual é a solução fora da política? Sabe? A barbárie. É a barbárie, é o obscurantismo, sabe? Então, eu não acredito em salvador da pátria, eu acredito em trabalho planejado, eu acredito em projeto político, né? Respeito os demais, mas eu vou defender aquilo que eu acredito aqui. É para isso que eu fui eleito. Nós vamos ser oposição ao governo João Dória, evidentemente, por conta da agenda que ele apresenta, mas vamos saber propor medidas também que ajudem a população a passar essa fase difícil. Muito obrigado por sua entrevista. Parabéns, sucesso nesse novo mandato. Persevere, deputado. Obrigado. Sucesso. Obrigado a você e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Eu conversei neste programa Autorretrato com o deputado recém-eleito Emídio de Souza, do PT. Programa este que você vê, revê e também compartilha nas redes sociais no canal do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.